A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Meu nome é Tatiana, eu moro no Rio de Janeiro. Eu conheci o Quarto de Guerra, o grupo, né? Através dos stories que o presbítero Walter divulga no Instagram dele, né? Na verdade, eu tô sempre na correria, então muitas das vezes eu olho rapidamente, printo e deixo salvo na minha galeria. E depois, quando eu tenho um tempinho, eu vou lá e, e, e procuro adicionar para fazer a triagem que é necessária em todos os grupos de restauração, né? Já fiz parte de muitos, mas hoje eu sinto apenas de continuar em poucos, e nesses poucos está o Quarto de Guerra. Então, conheci o Quarto de Guerra foi mesmo, entre aspas, por acaso, né? Nos stories que o presbítero Walter divulga, stories, status, foi por aí. E através do grupo Quarto de Guerra, vi alguém postando o link de um grupo de relógio de oração. Na verdade, eu nem ia entrar, eu entrei em outros grupos também, em outros subgrupos, né, oriundos do Quarto de Guerra, e esse eu não sei porquê, né, eu olhei, cliquei, entrei e gostei. E eu tenho algo para dizer que é assim, para mim foi transformador, né? Muitas pessoas dizem que a internet não é de Deus, que a internet é algo que vem para destruir, mas no meu caso veio para acrescentar algo que eu de mim mesma, eu sozinha, eu não faria, né? Eu tinha uma dificuldade imensa em estar buscando pelas madrugadas, imensa mesmo. Era um sono que os irmãos nem fazem ideia. E eu sempre comentava com algumas conhecidas que vivem no mesmo propósito que eu vivo hoje, que eu conseguia muito bem orar meia-noite, né? Mas eu ficava acordada até 1h pouca da manhã, 2h40 no máximo. Mas 3 horas da manhã eu já estava caindo de sono. Irmão, já era um sono tão grande que parecia que eu tinha, sei lá, trabalhado em um monte de lugares e na verdade não. Eu sou dona de casa, a gente fica cansada, mas nada que a gente não possa administrar. E era um sono pesadíssimo mesmo, pesado mesmo. Eu sentia como se o meu corpo tivesse muitas pessoas e eu caía de sono. E não conseguia orar às 3 horas da manhã. Era algo que era intransponível para mim. E aí eu estava olhando o grupo, algumas conversas, e aí vi o relógio de oração. E eu vi várias pessoas colocando os nomes, né, para estarem ali orando todos os dias, em determinados horários. E eu pensei comigo assim, eu tenho dificuldade imensa em orar às 3 horas da manhã. Então eu pensando comigo, então eu vou me obrigar a orar às 3 horas da manhã, porque aí eu vou ter esse compromisso. Então eu vou me disciplinar a orar, a passar a orar às 3 horas da madrugada. E assim foi. Como eu disse anteriormente, eu não tinha o costume de orar nesse horário. Então, para mim, era um sacrifício. Tinha, eu vou chegar lá. E aí eu coloquei, irmãos, o primeiro dia foi assim, foi bem complicado para mim, porque no outro dia eu estava quebrada, eu sentia que meu sono estava cortado. Era como se eu tivesse voltado no tempo e tivesse acordada com criança, com bebê, né? Acordada pelas madrugadas. E eu falei assim, não vou desistir, eu vou continuar. Irmãos, isso foi no segundo dia, terceiro dia. Hoje deve ter mais ou menos um mês, mais ou menos, não sei, não contei a data, em que eu me obriguei a estar,
no relógio às 3 horas da manhã, irmãos, todos os horários, eu estou falando por mim, experiência pessoal, particular, todos os horários o Senhor atende, todos os horários de oração, de acordo com a disponibilidade de cada um, mas no meu caso não foi o meu querer. Eu compreendo que foi o Espírito Santo de Deus que me impulsionou, que me fez ver as mensagens, que deteve a minha atenção para que eu estivesse orando nesse horário de 3 horas da manhã. Eu já recebi ordem do Senhor para estar orando pela meia-noite sobre muitos pedidos, sobre muitos aspectos, mas o horário de 3 horas da manhã tem algo que eu não sei explicar para os irmãos. Hoje eu não saberia explicar. É diferente. Você orar, você dobrar os seus joelhos e orar e clamar às 3 horas da manhã é algo sobrenatural. E o sobrenatural você não consegue explicar. Humanamente, terrenamente, não dá para você explicar. Você só sente. E você vê que realmente tem uma esfera diferente. A atmosfera de quem busca 3 horas da manhã é diferente do restante dos outros horários, até mesmo diferente da meia-noite. Por isso que é tão sacrificante na questão de você deixar o teu sono, né? Na questão de você se empenhar e você fazer a vontade do Senhor. Eu já perdi muitas vezes. Eu coloquei o meu despertador no celular e muitas das vezes eu já perdi o horário de orar, sim, eu não nego, não vou mentir aqui para os irmãos, até porque não posso mentir, a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. E estou falando isso aqui no horário que eu acabei de orar 3 horas da manhã, então o Senhor está vendo. Mas a maioria das vezes o Senhor, Ele me desperta. Irmãos, eu estou dormindo, daqui a pouco eu sinto como se fosse um toque, um solavanco no meu ombro. Eu sinto. E daquele um só, eu acordo. E já é imediato, eu já acordo. Então hoje, eu disse que tem mais ou menos um mês, né? Um mês e meio que eu estou nesse propósito do relógio de oração, um subgrupo oriundo do quarto de guerra. Perdão. E eu não sinto mais o cansaço que eu sentia antes. O cansaço de acordar pela madrugada e orar. E não, eu consigo passar o meu dia muito bem. Eu já estou totalmente adaptada e acostumada a orar às 3 horas da manhã. Quando eu não consigo orar às 3 horas da manhã, eu fico triste. Falta algo, né? Eu me sinto triste, então eu preciso, hoje é uma necessidade. E isso quem dá, irmãos, não é nem da disciplina que eu falei, quem dá não é o relógio do meu celular que desperta. Quem dá isso é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos incomoda, ele é quem nos impulsiona para que possamos estar buscando a face dele nesse horário. Deus é o mesmo, ele é o Deus de 6 horas da manhã, Deus de 8 horas da manhã, Deus do meio-dia, enfim, da oração às 6 da tarde, à meia-noite, mas para mim, eu não tenho dúvida, há um divisor de águas, orar a partir das 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, eu me sinto renovada. Agora mesmo, eu clamei aqui ao Senhor e eu dobrei meu joelho destruída. Eu levantei dos joelhos absolutamente renovada. E isso só quem dá é o Espírito Santo de Deus. Então, eu creio que muitos devam ter essa dificuldade. E o inimigo de nossas almas coloca mesmo esse sono pesado, sabe? De perder o horário. Mas, irmãos, se você perdeu hoje o horário, não tem problema. Peça ao Senhor para que no próximo dia ele te desperte. Se você pedir, o Senhor te desperta. Como ele vai fazer, eu não sei, mas ele te desperta. Eu posso falar por mim, é uma experiência minha. E eu sou muito grata a quem teve a ideia de fazer esse grupo. É um grupo em que a gente conversa sobre outras coisas, mas ele é um grupo focado. Eu gosto de coisas assim, coisas focadas, coisas claras e objetivas. Porque para Deus nós temos que ser assim. A gente não pode ser meio termo, a gente tem que ser 8 ou 80. A gente não pode ser morno, né? Então, quem teve essa ideia, os administradores que tiveram essa ideia maravilhosa de fazer esse grupo, né, paralelo ao grupo Quarto de Guerra,
eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas ou dessa pessoa por isso. É um despertamento, mas despertamento é somente para quem quer buscar. Despertamento é para quem crê, né? Infelizmente, muitas pessoas dão o nome, elas assinam esse compromisso, mas não é com os administradores, com os tutores. É um compromisso da pessoa e Deus está vendo isso. E Deus está vendo isso e Ele honra. A oração das 3 horas da manhã é diferente. Ela é diferente. O Senhor honra de forma sobrenatural. É um horário sobrenatural em que mexe com as esferas celestiais que nós não podemos ter a mínima ideia, né? E o Senhor responde. Eu costumo dizer que as minhas maiores batalhas foram vencidas no horário das 3 da manhã. Então, eu estou gravando aqui esse áudio para edificar a fé de alguém. Se eu conseguir edificar a fé de uma pessoa, de um irmão, eu já vou estar imensamente feliz, né, irmãos? Então, é isso. Tudo é para a honra e para a glória do nosso Deus. Mérito nenhum meu, mérito nenhum de qualquer outra pessoa. A glória é dele, o louvor é dele. E é por ele e para ele que eu estou aqui dizendo que o Senhor é bom e que vale a pena o que a gente chama de sacrifício. Nada se compara ao sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Mas o Senhor recebe com cheiro suave. Então vale a pena, irmãos, vale a pena nos dedicarmos e fazermos a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor é infinitamente melhor. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E eu agradeço a rica oportunidade de estar aqui testificando a fé dos irmãos.